Olá, seja muito bem-vindo a essa Masterclass. Eu quero falar com você que quer sair dessa estatística de brasileiros que passam anos e anos aqui nos Estados Unidos e não conseguem construir nada. Para você que quer construir o seu pé de meia em dólar e que quer fazer os seus dólares se multiplicarem aqui na Bolsa de Valores, para que lá no futuro você possa colher esses frutos e não depender dos seus filhos ou não depender do governo na sua aposentadoria. Bora fazer valer a pena a saudade da família. Cada lágrima derramada, cada Natal longe de quem a gente ama é um preço alto demais. Vamos fazer isso valer a pena. Mas e aí, o que é esse pé de meia, Thelma? Eu vou explicar, mas antes eu tenho que dizer para quem é o pé de meia, né? Se é para você ou se não for para você, você já para esse vídeo e vai tocar a sua vida. Seguinte, se você mora nos Estados Unidos, é para você. Não importa seu status imigratório e não importa se você tem Social Security Number ou ITIN, dá para você usar o seu passaporte brasileiro sem nenhum esquema, tá, gente? Qualquer pessoa do planeta pode investir aqui nos Estados Unidos. Ah, Thelma, mas como é que você falou que esse pé de meia é só para quem mora aqui? Porque o pé de meia precisa estar na moeda em que você reside, né? Tem que ter liquidez, a gente vai entender isso mais pra frente. Então, se você não mora aqui, você precisa ter o seu pé de meia no seu país. E esse vídeo eu ensino quem mora aqui nos Estados Unidos a montar o pé de meia aqui, tá bom? Então, quem tá endividado, Thelma, quem está endividado em dólar, também pode continuar assistindo esse vídeo? Sim, pode continuar assistindo esse vídeo, porque o que a gente vai fazer aqui é ter uma clareza em entender as suas finanças e quem está endividado precisa mais até do que quem não está endividado. Na verdade, todo mundo precisa entender e ter muita clareza do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Então, continua nesse vídeo, que esse vídeo também é para você. A diferença é que você vai dar um nome diferente, não vai ser pé de meia em dólar, vai ser sair do buraco em dólar. Ou então você pode manter os dois, o pé de meia vai enchendo o seu pé de meia, mas também vai enchendo a sua conta para sair do buraco em dólar. Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu sempre achei uma chatice esse negócio de reserva de emergência. Eu vou explicar, talvez você até se identifique. Quando alguém falava, tem que fazer sua reserva de emergência, eu, não, meu Deus, que chatice, que emergência o quê? Eu tô precisando é ficar rica, eu lá quero saber de reserva de emergência. Aí, nessa conversa toda, eu não fazia nenhum, nem outro, nem fazia reserva de emergência e muito menos ficava rica, né? E aí, um dia o meu marido falou assim pra mim, amor, a gente é muito irresponsável, né? Como que a gente mora aqui nos Estados Unidos, nós tínhamos 2 filhos, crianças, se acontece alguma coisa comigo, a gente não tem um centavo guardado, nós já tínhamos seguro de vida, né? Aquele seguro de vida a termo, a gente também vai falar sobre isso. Isso não é investimento, mas é importante ter o seguro de vida. Mas não se tratava só de seguro de vida, né? Nós precisávamos ter uma estrutura caso um de nós falhássemos ali. E nem estamos falando propriamente de morrer, né? Existem no processo uma série de outros probleminhas pra gente pensar. Mas deixa eu voltar. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu falei, é verdade. A gente precisa realmente ter algum dinheiro guardado. Mas eu tô interessada mesmo em saber como que vai ser a minha velhice? Porque se agora, para pagar o aluguel, eu tenho que trabalhar horrores, né? Eu não podia nem fazer uma viagem, a gente quando fazia uma viagem programava, já tem que deixar o dinheiro do aluguel guardado pra né, quando chegar aqui não ficar naquela correria. Ou seja, eu não tinha tranquilidade nem para fazer uma viagem. Olha que eu tô aqui com a corda toda, saudável, eu trabalhava com limpeza, tinha schedule de limpeza, meu marido trabalhou de várias coisas aqui nos Estados Unidos, mas de aplicativos também. Então, nós vivíamos ali, né, naquele ganha, gasta, ganha, gasta. Eu pensava, cara, será que eu vou ter que trabalhar assim pro resto da minha vida? Será que com 50 anos eu vou estar nessa ainda? Não, eu não quero. Deixa eu achar um lugar aqui nos Estados Unidos que eu consiga, pelo menos, guardar o meu dinheirinho. Eu queria, tipo a Caixa Econômica Federal que tem lá no Brasil, né? Mas eu não sabia se eu poderia conseguir. E aí comecei a estudar e me apaixonei pelo assunto. E aí eu descobri que eu poderia investir e multiplicar os meus dólares aqui nos Estados Unidos melhor do que fazer uma poupança. Aí aquele plano de reserva de emergência já foi por água abaixo, né? E eu comecei a pensar, oba, é isso que eu quero enriquecer.
Mas conforme eu comecei a estudar, a fazer cursos, estudar, eu comecei a perceber que eu estava correndo um risco muito grande, não tem na minha reserva de emergência. Por quê? Na Bolsa de Valores, depois de muito estudar, porque ninguém me falou isso, e eu tô falando isso aqui, gente, pra você, é ouro. Isso daqui que eu tô explicando pra você vai te impedir de entrar em golpes, em pirâmides, em essas grandes oportunidades que até alguns brasileiros vêm apresentar pra gente. Pois é, quando você entende que no mercado financeiro existe esse tripézinho que eu vou explicar pra você, é por isso que, só vou dar uma parênteses aqui. Quem aprende não depende. Isso que eu vou explicar, isso que eu vou ensinar pra vocês, gente. Atente-se, porque isso daqui você vai levar pro resto da sua vida. Então, vamos lá. Na Bolsa de Valores, no mercado financeiro de investimento, qualquer um, existe um tripé, né? Que é tipo o nosso os 3 Bs, né? Bom, bonito e barato. Que não existe. Quando você escolhe 2, você automaticamente abre mão de um dos Bs. Pensa aí, algum produto que é bom, bonito e barato? Não existe. De vez em quando até que dá uma promoção, e no mercado financeiro também é assim, acontecem algumas promoções. Mas isso daí é um assunto mais pro avançado. Vamos lá, eu vou tentar explicar isso para vocês. É uma coisa técnica, mas eu vou fazer simplificar aqui, tá? Então vamos lá. Os 3 Bs. Um corresponde à rentabilidade. O que é isso, rentabilidade? Lembra da poupança? A poupança te paga uma rentabilidade. Outros produtos financeiros te pagam outras rentabilidades. Isso vai depender do perfil do produto financeiro. Então, entendemos o que é rentabilidade. O segundo pezinho desse tripé é a liquidez. E o que é a liquidez? É a velocidade que esse dinheiro vira dinheiro na sua mão. Ou seja, o resgate. Sabe quando fala com o resgate imediato? Então, a mesma coisa da liquidez. Então, é quão rápido você consegue se desfazer daquele ativo e ele virar cash mesmo, você ir lá e sacar o dinheiro ou ficar disponível na sua conta para você usar de débito, tá? Existem ativos no mercado financeiro que precisa de um prazo maior para que ele renda. E se você não estiver preparado para isso, você vai sacar o dinheiro no momento que ele estiver em baixa e você pode perder dinheiro. Ou até alguns outros que quando você entra, existem alguns mutual funds, né, alguns fundos de investimento que têm regras que você precisa cumprir. E o seu dinheiro vai ficar preso? Não, você pode sacar antes, mas você pode pagar multa. E para que pagar multa, né? E só a gente colocar o dinheiro certo no lugar certo para o objetivo certo. E é isso que eu quero ensinar para vocês, né? A reserva de emergência, que é o pé de meia em dólar, precisa estar no lugar certo para que, além de render, você ainda você tenha a segurança, a rentabilidade e a tranquilidade na sua vida. E o terceiro do tripézinho, o terceiro pé, é a segurança. Ou seja, qual é a chance de eu perder esse dinheiro? Ou qual é a chance desse dinheiro dar uma queda muito grande, esse ativo, né, que eu colocar o meu dinheiro, dar uma queda muito grande, ainda que eu acredite que ele vá se recuperar, eu ainda posso perder esse dinheiro. Então, é um tripézinho capenga, lembre-se disso, quando a gente escolhe 2, um automaticamente está cancelado. Lembre-se, gente, lembre-se, isso daqui é um presente para vocês. Lembre-se desse tripézinho, anota aí, desse tripézinho pro resto da sua vida, porque isso vai te impedir de cair em muitos buracos, tá? Mas agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa. Eu quero dizer para vocês que imprevistos não existem e eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu quero falar de uma coisa chata, mas sabe, tem coisas chatas que a gente precisa falar, porque muitas vezes, por não falar e não pensar nelas, a gente não se prepara para elas. Recentemente, acho que tá na memória de quase todo mundo, para uns mais fresco do que para outros, mas a gente passou pela pandemia e nós pudemos presenciar muitos brasileiros saudáveis, brasileiros que trabalhavam muito, que pegaram Covid, que adoeceram, que se recuperaram, alguns até não se recuperaram, mas que passaram por um momento muito difícil ali, por falta de dinheiro, porque não poderia sair para trabalhar. Acontece que não só de pandemia existem a nossa vida, né? Nós temos outras dificuldades. Se a gente parar para se lembrar as dificuldades que passamos lá atrás, e às vezes
não são grandes tragédias, né? Às vezes uma besteirinha que acontece na mão, por exemplo, te impede de trabalhar, te impede de dirigir, ou pior, você vai trabalhar mesmo com dor, mesmo doente, gripado, porque você não pode deixar de trabalhar, mesmo que você precise em algum momento deixar de trabalhar. Então, o fato da gente não pensar nessas coisas não impede que elas aconteçam. Nos preservemos, né? Vamos cuidar da nossa saúde também. É um processo inteiro a nossa construção. Gente, esse daqui é o primeiro passo da construção da sua riqueza em dólar. E esse passo aqui é muito importante. Impede que você conclua, por exemplo, porque às vezes, para a gente montar o nosso pé de meia, pode demorar um tempo e isso te desmotivar. Então, você pode ir fazendo os dois ao mesmo tempo. Vai reconstruindo a sua reserva de emergência junto com a renda variável, se você for como eu, né? Porque eu não queria saber de reserva de emergência. Mas então, a gente pode fazer os dois. Não negligencie a reserva de emergência. Tá, e o que isso tem a ver com imprevistos não existe, que eu falei pra você que eu ia te provar, né? Primeiro, eu quero dizer o seguinte pra você. Com todo respeito à sua história, com todo respeito à forma como você geriu o seu dinheiro até aqui, e com todo respeito à forma como você encara os imprevistos, eu preciso dizer pra você que isso não são imprevistos. Criança adoecer não é um imprevisto. Crianças adoecem. Você gastar dinheiro com farmácia porque o filho adoeceu, eu tenho 3 filhos. Eu sei que crianças resfriam rotineiramente, que são impedidos de ir para a escola, porque estão doentes, ainda mais aqui, né? Que não pode dar um espirro e agora com essa coisa do Covid, tudo fica muito mais sensível. Às vezes você vai precisar deixá-lo com uma outra pessoa, pagar alguém para ficar com ele, algum amigo, né? Ou você vai precisar abrir mão daquele dia, daqueles, né, dias de trabalho. Isso não é um imprevisto, crianças adoecem mesmo. Acidentes de carro, por menores que sejam, né, igual eu falei, uma besteirinha que vira um transtorno, não é um imprevisto. Só não se acidenta de carro quem não tem carro ou quem não anda de carro, porque até o passageiro corre o risco de sofrer um acidente de carro. Então, isso não é um imprevisto, tá? Coisas como manutenção de alguma coisa em casa, as coisas têm vida útil. Isso tem que estar previsto. Essa semana, o meu marido falou assim, é todo mês uma lapada, né? Já tem que trocar os 4 pneus do carro, e no mês que vem já tem que trocar do outro carro. Nós temos 2 carros aqui, né? Porque motivos óbvios. E aí eu falei, mas isso não é uma lapada, isso tem que estar previsto, isso já era pra gente esperar mesmo, né? Existe uma época, a vida útil das coisas. Então, parece que eu tô sendo muito dura, né? Tipo, ai, Thelma, até parece, eu não tô conseguindo pagar as minhas contas mensais, você quer que eu guarde dinheiro para um previsto? Eu quero, não, você deve e você pode. Eu vou te mostrar que você pode. Mas percebemos então que não existem imprevistos, né? Vamos avançar. Agora a gente só tá começando, tá? Você pode estar aí achando, meu Deus, isso não é possível. Mas você vai ver que é possível sim, porque eu vou te ensinar uma técnica incrível. O que é a reserva de emergência então, Thelma? Já que imprevistos não existem, para que eu vou guardar esse dinheiro? Sumariamente, né, a grande ideia da reserva de emergência é para caso você perca o seu trabalho, ou você perca a sua fonte de renda, ou prejudique, né? Por exemplo, se você é autônomo e tem, não sei, 2 grandes clientes e um cancela, você tem parte da sua renda que foi prejudicada, ou você está migrando de uma profissão, de um business seu para outro, você vai precisar de um tempo para se dedicar aqui até isso começar a render dinheiro para você. E aí você vai perdendo a sua fonte de renda aqui. Sumariamente, a ideia principal é para isso. Mas, para todos os outros momentos, para todas essas emergências que eu falei que não existem, no começo é difícil a gente começar a assimilar o que é o que. Então, você vai poder usar sua reserva de emergência para esses imprevistos, mas é só até você conseguir pegar as rédeas da sua vida financeira, porque depois você vai ter a previsibilidade de tudo isso. E acredite, o seu eu do futuro vai te agradecer. Então, o seu pé de meia é para te deixar
tranquilo num momento de intranquilidade. Então eu quero te mostrar como que eu fiz na minha vida, deu certo, deu tão certo que os meus amigos ao redor, os mais próximos, começaram a me pedir ajuda. Ai, Thelma, vamos fazer? Vamos lá em casa, eu faço uma janta para você e você me ajuda? E aí começou. E aí, daqui a pouco, os amigos dos amigos começaram a me pedir, perguntaram quanto é que eu cobrava. Eu até pensei, olha, pode ser que isso dê certo. Comecei a cobrar e por hora e etc e tal, mas eu vi que isso era inviável, porque eu tenho 3 filhos pequenos. Eu sou casada, tenho casa para cuidar e ainda a faxina, né? E quando chegava no fim do dia para eu atender essas pessoas, por mais que eles pagassem, não dava, eu tava muito cansada, né? Deixei esse projeto de lado e continuei tocando a minha vida. E aí eu comecei a perceber um jeito de explicar e de ensinar esse método meu, né? Essa forma como eu consegui fazer comigo e ajudar as minhas amigas para o digital. Fiz algumas mentorias gratuitas, fiz mentoria de grupo gratuito e montei um curso. Esse curso deu tão certo que eu tô aqui de novo lançando esse curso para você. Então, deixa eu te apresentar como que são as aulas desse curso. Vamos lá. Eu percebi que a parte mais difícil e a parte mais importante é a mudança do nosso pensamento, da nossa mentalidade. Porque senão eu te daria uma planilha e falaria: preencha aqui, segue o plano que vai dar certo. Acontece que no papel fica tudo lindo, mas no dia a dia a gente não consegue dizer não para as nossas vontades. A gente não consegue dizer não para os nossos filhos, né? A gente não consegue chegar numa sexta-feira, o marido chamar a gente, e aí, vamos sair, vamos comer uma coisa diferente, vamos pedir uma comida em casa, e você falar, eu não, eu tô juntando dinheiro. Depois de ter trabalhado uma semana inteira, você vai falar, eu mereço. E merece mesmo, e merece mesmo. Você trabalha duro, você merece viver a sua vida hoje. Por isso, eu precisei fazer uma moldagem, né? Oferecer repertório, oferecer modos, jeitos diferentes de você pensar nesse merecimento, né? Você merece sim viver o hoje, mas você precisa viver o hoje lembrando que o seu eu do futuro também vai precisar comer uma coisinha gostosa, também vai precisar morar e viver. E lá você não vai estar trabalhando, lembra? Então vamos lá. Então na primeira aula, o que eu faço é uma aula de construção da sua mente de longo prazo. Gente, se eu pudesse falar assim pra você, se você me perguntasse assim, Thelma, me fala uma coisa, só uma coisa que eu preciso para investir o meu dinheiro e ter sucesso, certeza no final da minha vida, eu ia te dizer, longo prazo. Se você tiver uma mentalidade de longo prazo, isso daqui não vai te deixar ansioso, isso daqui vai fazer você entender que o jogo as regras do jogo do mercado, isso que eu tava falando de sobe e desce, de aportes regulares, da importância de você entender que o tempo está ao seu favor e usufruir esse tempo ao seu favor, juros sobre juros. Quando você coloca na sua cabeça que enriquecer vai depender da sua mentalidade de longo prazo. Isso daqui vai te ajudar a dizer não para algumas vontades que parece que não vai fazer um estrago lá no final, no longo prazo. Mas se você disser não, ele pode mudar sim. Algumas, porque algumas a gente merece e merece mesmo. Então, a primeira aula eu dediquei todinha para essa construção de mentalidade de longo prazo. Então, a segunda aula, eu passei para parte da explicação. O que é, de fato, o pé de meia, né? Então, eu explico muito mais detalhado. Aqui eu falei bem por cima, uma pincelada dessa aula número 2. A aula número 3 é o ouro. Nessa aula, gente, essa aula é o seguinte, sabe? Essa aula chama-se mapa financeiro. É uma técnica. Lembra do GPS, que quando você tá viajando, você precisa abrir ele assim para ver quais são as possibilidades, se tem um caminho mais rápido, se tem rotas diferentes. Então, é um mapa. Você olha, você sabe de onde você tá, para onde você vai passar e para onde você vai. Você vai conseguir atingir resultados e fazer seu dinheiro sobrar já nessa aula. Você já vai saber onde que você vai atacar e vai fazer o seu dinheiro sobrar. Gente, essa aula é ouro. Na quarta aula é a continuação daquele ouro. Onde que você vai guardar aquele ouro, né? Então, aqui na quarta aula a gente vai entender
qual é o lugar ideal para eu deixar o meu pé de meia. Então, aqui tem 3 casos, né? Existem pessoas que têm Social Security Number, tem pessoas que têm ITIN, tem pessoas que têm o passaporte. Existe o lugar ideal para cada uma delas. E aqui você vai saber qual é o lugar ideal para cada uma delas, porque quando você vê onde que o seu dinheiro vai sobrar, você precisa pegar esse dinheiro e amarrar ele, porque senão ele vai embora na minha conta, na sua conta e na conta de qualquer pessoa. Dinheiro na mão é vendaval. E é nessa aula que eu vou explicar direitinho. Lembra do tripé que eu te falei, capenga? Então, nessa aula você vai saber escolher quais dos 3 que você vai precisar para a sua reserva de emergência, tá? Uma vez, deixa eu abrir um parênteses, eu tava conversando com uma pessoa do Instagram, e aí ele falava muito sobre aposentadoria, que ele tava lá aposentando, é um perfil que ensina a limpar, a montar sketch aqui nos Estados Unidos. E ele falando sobre aposentadoria, e eu falei com ele, meu filho, deixa eu te falar, que legal esse negócio de você falar de aposentadoria, né? Conscientização do pessoal. Agora, você tá investindo esse dinheiro, você tá colocando esse dinheiro onde? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu te ensine? E aí ele foi muito gentil, muito educado, mas ele falou assim: ai, Thelma, muito obrigada, mas é porque eu tenho uma pessoa de confiança cuidando do meu dinheiro, mas é bom saber, né? Porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, mas obrigada aí. Eu acho que ele achou que eu tava oferecendo, né, serviços de, não sei, consultora. Eu acho que eu sei do que ele estava se tratando. E eu já quero dar aqui para vocês outro ouro. Gente, isso daqui também é ouro. Eu sei do que ele estava se referindo. Ele estava falando sobre seguro de vida com alguns planos anexados à aposentadoria. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos aqui. Eu tenho uma pessoa de confiança cuidando do meu dinheiro. Gente, quem tem que cuidar do seu dinheiro é você. Você pode até terceirizar isso, mas você tem que saber o preço que você está pagando por essa prestação de serviço. E eu vou falar para vocês aqui de uma forma muito rápida. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu tenho bastante conteúdo sobre isso. Mas seguro de vida não é investimento. Isso não quer dizer que não é importante. Mas essa mesma pessoa que te oferece o seguro de vida te vendeu um produto financeiro dizendo que é aposentadoria, foge, Bino, porque aquilo não é investimento. Sabe o que é que você está fazendo? Você está botando todo o seu dinheiro. Vou dar um exemplo a grosso modo, tá, gente? Vocês me deem uma licença poética, se tiver algum educador financeiro assistindo. Mas quando você contrata esse tipo de produto financeiro, o que você vai fazer? Eu vou dar exemplo. Se você der uma prestação de $250 para essas pessoas, para essa empresa, ele vai pegar os seus $250, pegar metade desse dinheiro, botar no bolsinho dele e a outra metade ele vai te devolver lá daqui a 20 anos. E lá daqui a 20 anos, se você não deixar de depositar nenhum dia, porque se você deixar de depositar, eu tô falando porque aconteceu comigo. Se você deixar de depositar, se acontecer alguma parte negra aí na sua vida que você ficar sem dinheiro e não puder depositar, você vai perder todo o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa de confiança, dessa empresa de confiança, tá? Então, fiquem atentos, mais um ouro aí para a mão de vocês. Então, vamos seguir. Nessa aula, a gente vai entender o tripé. Tá vendo a importância de você saber esse tripé quando uma pessoa dessa vier te oferecer um produto financeiro incrível e que vai te fazer achar que você tá investindo na sua aposentadoria, quando na verdade você só tá botando dinheiro no bolso dele. E quando você faz isso na bolsa de valores, deposita seu dinheiro e acontece alguma coisa negra na sua vida e você para de depositar, daqui a 10 anos você pode voltar lá, o dinheiro é seu, ele tá lá, tá no seu CPF, ou no seu ITIN, Social, ou no seu passaporte. Esse dinheiro vai ser seu para sempre, se você morrer. Esse dinheiro vai passar para os seus herdeiros. Então, ninguém é melhor para cuidar do seu dinheiro do que você. Mas, se mesmo assim você quiser, só entenda o preço que você estará pagando, beleza? Então, vamos lá. Na aula 5, eu ensino você a calcular a sua reserva de emergência. Porque existem casos, né? Cada caso é um caso. E eu falo sobre 3 opções aqui nessa aula 5.
Na aula 6, a gente abre as contas, passo a passo. Eu falo as contas porque existem 3 situações e você vai identificar qual é a sua situação e abrir a sua conta. Eu abro passo a passo desde a abertura de conta até fazer o seu primeiro depósito, né? O seu primeiro aporte, que é um nomezinho bonito que o pessoal do Economês inventou. Quando você ouvir falar, eu preciso fazer meus aportes regulares, é só falar, só fazer seus depósitos regulares. A palavra só quer dizer isso. Fica mais bonitinho, né? Mas é a mesma coisa. E a aula 7 é comprando ativos. E aí eu vou ensinar quais são os ativos. Eu vou te ensinar a ver, a pesquisar quais são os ativos que você precisa comprar para sua reserva de emergência, se for o seu caso, né? Eu tenho ainda uma aula bônus, que é uma aula com uma especialista em credit score. Isso mesmo. A gente tem uma enxurrada de informações que a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, o que é credit score, o que de fato vai fazer diferença na sua vida. E a gente vai ter essa aula bônus com essa especialista. E lá também vai ter as informações dela, então você pode entrar em contato com ela e ter acesso diretamente a ela. Endividados, se você está endividado aqui nos Estados Unidos, essa especialista também faz reparação de crédito. Então, você vai poder ter ainda esse bônus aí para te ajudar na sua recuperação, né, financeira. Tá certo? Então, esse é o meu plano pé de meia. Esse é só o primeiro passo. Depois que você concluir esse primeiro passo, você estará apto para entrar e começar a investir na Bolsa de Valores americana e construir o seu pé de dólar, né? O seu pé de dinheiro que vai dar dólares lá no futuro e você vai lá no futuro só colher os dólares que você plantou agora. Então é isso. Eu espero ter contribuído na sua vida e eu vejo vocês lá na aula. Tchau!